Olá, eu sou Flávia Pirker, ceramista, e hoje eu vou te mostrar 3 maneiras diferentes de fazer esses pratos aqui. Pratos que têm o fundo reto e a borda assim levantadinha. Esse vídeo é, na verdade, a resposta à ceramista Carmen Lígia, que me escreveu e me mostrou um problema que ela tem recorrente com esse tipo de prato em que há uma trinca na borda. A Lígia, ela modela os pratos manualmente, faz a placa e depois ela emenda a borda na lateral e sempre dá esse probleminha aqui, que você está vendo na foto, que na emenda aparece uma rachadura, um defeitinho. Então, em resposta à Lígia, eu resolvi fazer esse vídeo, tanto respondendo diretamente como fazer essa colagem sem deixar essa emenda dar problema, e também eu vou mostrar 2 outras maneiras de fazer o prato que você evita colagens e que você pode ter uma resistência um pouquinho maior e diminuir as chances de dar esse probleminha. Então, vamos lá para a primeira forma. Como toda e qualquer peça de cerâmica, a gente começa sovando a massa para unificar a umidade, compactar bem a massa, alinhar as partículas da argila, tentar eliminar possíveis bolhas. Para trabalhar com placa, eu gosto de trabalhar com uma argila um pouco mais firme, não tão mole. Na primeira técnica, eu vou utilizar esse cortador aqui como molde de medida para abrir a placa e para fazer a parede lateral para depois ser colada na base. Então vamos lá. Eu vou abrir a placa com o auxílio de 2 tecidos de algodão, imaginando que você vai abrir a sua placa com todos os cuidados necessários para a abertura de uma placa. Se você tem dúvidas sobre abrir a placa ou não está bem seguro, você pode assistir ao meu vídeo aqui no canal, que eu dou passo a passo todas as dicas de como abrir a placa e como garantir uma boa secagem. Então, você abre a sua placa tendo esse molde aqui como referência. Depois de abrir a placa na espessura que eu quero, no meu caso aqui eu estou trabalhando com 5 milímetros e com argila porcelana da Argila e Companhia. Eu vou passar o cartão, vendo se tem algum buraquinho, alguma linha. Com o próprio cartão eu consigo eliminar isso. Por exemplo, essa linha aqui marcada pela dobra do tecido, eu venho na diagonal, passo de um lado, do outro da linha. Esse movimento também ajuda a compactar a placa e a verificar se tem bolhas. No caso aqui eu tenho uma bolinha, venho com uma ponta seca, uma agulha e furo, como se eu fosse dar uma injeção. E depois eu venho com os dedos ou com o próprio cartão no movimento contrário, empurrando essa bolha de ar para fora. Vou fazer isso em todas as direções. Finalizada a verificação com as bolhas, eu vou usar a minha medida padrão e eu vou colocar uma guia de madeira em volta dela para cortar a placa um pouquinho maior. Você já vai entender por quê. Essa parte você vai reservar e agora nós vamos fazer as paredes do prato. Eu vou trabalhar a parede do prato na cobrinha, porque eu acredito que ela vai me dar uma compactação maior, uma resistência mecânica melhor para essa arma. Mas você também pode trabalhar na placa, se você preferir, desde que você garanta essa boa compactação. Vamos medir a circunferência do meu molde guia para saber o tamanho da cobrinha que eu tenho que fazer, considerando um transpasse, 56 centímetros. Já estou aqui na medida que eu preciso, agora eu vou compactar.
empurrando essa parte da mão aqui, ó. Deixando a minha cobrinha bem achatada. E com o cartão, eu termino de compactar. Por fim, eu vou uniformizar a espessura, passando um rolinho. Eu estou usando uma guia de 5 milímetros, igual da base, para que ambos tenham a mesma espessura. Essa uniformidade de espessura entre as partes de uma peça, partes que serão no futuro coladas, é muito importante. Por que esse aspecto da espessura é tão importante? Porque áreas mais grossas, elas demoram mais para secar. Áreas mais finas secam mais rápido. Quando a argila seca, ela encolhe, ou seja, ela se movimenta e muda de tamanho. Então, as áreas mais grossas vão se movimentar mais devagar, porque demoram mais para secar, e vão encolher mais devagar. As áreas mais finas vão fazer todo esse movimento de forma mais rápida. Isso ocasiona uma torção na peça. Essa torção é a causa das trincas ou das deformações. Por isso, quanto mais uniforme você tiver a espessura, tanto da parede quanto do fundo, melhor, porque toda a peça vai se movimentar junto. Depois de passar o rolo, eu vou passar novamente o cartão, com o auxílio das guias, para ter certeza de que eu não vou apertar mais de um lado e menos do outro, para não ter perigo dessa parede ficar irregular. E eu vou utilizar a própria guia para fazer o corte, para garantir uma parede bem reta e também para garantir uma espessura uniforme. Utilizo a fita para garantir os 56 centímetros que eu preciso. Eu gosto sempre de eliminar os finais, porque sempre é uma área que tem umas trinquinhas. Eu elimino. E aqui eu tenho a parede do prato. Eu vou apoiar a placa que eu fiz sobre um disco de madeira. E agora você vai entender porque que eu fiz ela um pouquinho maior. Ela vai me servir como guia para eu ranhurar vou também ranhurar a base do que virá a ser a parede. E enquanto eu faço essa ranhura, eu utilizo a guia como contraponto para eu não deformar essa placa, para ela não ficar toda torta conforme eu faço pressão com a ferramenta de ranhura. Antes de fazer a colagem, eu vou forrar isso daqui para não ter perigo da argila úmida grudar e eu ter que forçar para desgrudar. Vou tomar o cuidado para que aqui do lado de fora não tenha nenhuma dobra, nenhuma ruga. Estica bem o jornal para não deixar marcada a parede do prato. Eu não vou colar o jornal na base, porque depois eu quero puxar a base, ok? Então, eu vou posicionar aqui, vou umedecer, pode ser barbotina, água mágica, tuna ou água normal, como você estiver acostumado. E vou posicionar, apenas posicionar. Bom, então agora você entendeu que a base tinha que estar um pouquinho maior para eu ter esse espaço para colar, né, a espessura aqui da parede. E por que eu só posicionei? Porque depois de posicionar é que eu venho efetivamente apertando, sempre seguindo uma linha, de modo que se eu tiver bolha de ar, aqui dá pra ver, ó, ele tá abertinho assim. Eu vou empurrando e ele vai colando e empurrando o ar. Se eu colo aqui
Depois eu venho e colo aqui. Aqui eu posso aprisionar uma bolha de ar. Então, eu vou colando, olha, conforme eu vou colando, ele vai apertando aqui embaixo, você pode ir observando. Quando chegar aqui na emenda, eu faço um corte na diagonal. Elimino o excesso aqui e o excesso que ficou aqui embaixo. Só que quando eu cortei, eu já cortei os dois ao mesmo tempo. Vou ranhurar as emendas e é aqui que a ceramista estava com dificuldade, então olha, presta bem atenção. Ranhurei do lado de cá. Ranhurei a outra parede. Vou passar minha cola, que pode ser a água, a tuna barbotina ou a água mágica, e venho no mesmo sentido, apertando. Quando chega aqui, eu vou empurrando até que as partes se juntem. Agora eu vou apertar bem, utilizando o molde para manter o formato sempre circular do prato. Posso vir ou com a própria faquinha, ou com uma esteca de madeira, para apertar bem aqui, cuidando para não deixar muito fina, para manter essa espessura aqui, né? Se sobrou um pouquinho, eu posso cortar o excedente, de modo que eu consiga visualizar aqui essa espessura para estar sempre igual. Agora, com o auxílio de um torno, para eu conseguir girar facilmente, eu vou reforçar essa colagem do lado de fora, passando um pouquinho do produto que eu gosto de usar. Vou utilizar uma esteca de madeira para arredondar essa colagem aqui e tampar todos os buraquinhos. Ainda vou dar mais uma compactada com o cartão nessa posição aqui. Eu aproveito que a ponta do cartão é arredondadinha. Ponho aqui, ó, eu tô empurrando contra o molde que tá lá dentro, para garantir que ele fique bem redondinho, ó. A parede inteira. E por último, eu vou cortar. Você pode utilizar a faca, o cartão ou a esteca de madeira. O objetivo é agora subir a base, dando acabamento aqui, ao mesmo tempo que eu tô tampando essa colagem e reforçando ela. Quando a gente utiliza o cartão, a gente pode fazer esse movimento aqui, dando uma leve arredondada nele, de modo que ele fica no formato da peça. Também é bem anatômico. Eu venho aqui embaixo e puxo para cima a argila que tá aqui embaixo. Tá vendo a linha que tava aqui? Eu vou desaparecer utilizando a própria base para subir a argila, sem acrescentar mais nada, e reforçar a colagem. Agora eu mudo a posição do cartão e mais uma vez eu dou uma compactada, aproveitando o molde que tá aqui, que vai sempre manter o formato circular da peça, não vai deixar ela ficar ovalada. Feito isso, agora eu vou fazer a parte interna da peça. Para tirar o molde, eu não forço nada aqui. Eu venho, tiro o molde de alumínio e provavelmente o jornal tá grudado na argila. Então, depois você pode rasgar aqui, rasgar aqui.
E agora sim eu venho com delicadeza e retiro o jornal. Pronto. Agora é um momento em que eu vou fazer um reforço aqui na colagem interna. Eu vou dar uma leve ranhurada aqui. Vou passar a minha cola. Vou ranhurar também a emenda que está aqui. Aqui a linha da emenda. Vou pegar uma argila bem molinha e fazer uma cobrinha fina. Brinco com os alunos que é uma cobrinha tipo coral, não é uma sucuri, tá? Para o acabamento ficar bem delicado. Eventualmente ela quebra, não tem problema nenhum. Nós vamos usar assim, ó. Essa cobrinha, ela tá bem fininha. Aqui, ó, dá pra ver. Tentar deixar a cobrinha o mais uniforme possível, sem ter partes grossas e partes finas, porque isso também deixa uma colagem um trabalho mais limpo e bem acabado. Agora, a gente vem apoiando a cobrinha. Eu apoio num cantinho aqui e com a esteca de madeira, eu vou empurrando devagar, sempre na mesma direção, com o mesmo objetivo de não aprisionar a bolha de ar lá na colagem. Passo um pouquinho da minha cola por cima da cobrinha e com a esteca eu venho empurrando mais ou menos, calculo a metade da cobrinha para baixo e metade da cobrinha para cima. Vou sentir aqui se tem alguma parte mais gorda, uma parte mais com mais argila, não, tá bem igual. E aí eu vou fazer a circunferência inteira com a mesma metodologia. Finaliza passando o seu dedo por toda a extensão aqui, fazendo uma pressão uniforme em todo o fundo. A pressão tá empurrando para baixo. À medida que eu faço esse movimento, eu também já vou sentindo com o dedo se eu não fiz uma canaleta aqui, porque não tem coisa mais feia que depois eu servir uma comida no prato e aqui ficar limpo e o molho, o resto do alimento ficar depositado nas laterais. Isso é muito ruim. Ou o prato é completamente reto, ou o centro do prato tem que ser mais baixo e as laterais mais altas. Então, nesse prato que é completamente reto, você vai tomar esse cuidado e vai garantir que você não forma a canaleta aqui em volta. Finalizada essa parte, agora eu vou fazer a cobrinha na emenda da lateral. Vamos caprichar nessa emenda, porque afinal foi ela que deu início a todo esse vídeo. Eu já ranhurei, eu vou colar e da mesma maneira que eu fiz no fundo, eu vou apoiar a cobrinha e empurrar, sempre na mesma direção. No caso aqui, eu prefiro empurrar de baixo para cima, porque o excesso eu consigo cortar e eliminar. Da mesma maneira que eu fiz na lateral, eu imagino que eu tenho aqui um meio e metade eu vou empurrar em uma direção e a outra metade na outra direção. Agora eu tenho a opção de deixar a parede completamente reta, perpendicular ou com uma borrachinha, se eu quiser abrir um pouquinho a parede, rodando suavemente, para ela ter uma leve angulação para fora. Você pode ver que o prato tá com rebarbas aqui do corte e de eu mexer. Considerando que essa medida aqui, ela foi padronizada
pela medida da guia de madeira, eu não vou mexer aqui agora, porque toda a extensão do prato está com a mesma altura. O que acontece são só as rebarbas. Eu vou esperar ele entrar em ponto de couro intermediário, para com uma esponja seca, eu venho aqui nesse sentido e vou limpando a hora que ela estiver seca. E aí eu consigo eliminar todas as rebarbas. A segunda maneira de fazer esse prato vai ser também em placa, utilizando um molde de biscoito. Então esse molde, ele é poroso, ele absorve bem a umidade da argila e com isso o prato vai se desprender facilmente daqui e eu vou conseguir desmoldar ele. Por isso que eu prefiro usar moldes de gesso e de biscoito para fazer modelagem manual. Mas nada impede que você use também um prato desse modelo, que seja de plástico, de vidro ou de uma peça já esmaltada. Se for esse o caso, você vai precisar forrar o seu molde com tecido, com jornal, para que a argila úmida não fique grudada no seu molde. Por isso que eu gosto de usar o biscoito. E se você quiser, pode dar uma olhadinha no meu catálogo de peças de cerâmica, porque eu fiz uma linha de biscoitos para ceramista, porque quando eu dava aula presencial, eu fazia para as minhas alunas e ajudava bastante. Eu vi que essa é uma maneira assim de facilitar os caminhos da modelagem. Então, vamos lá. Vou abrir a placa com todos aqueles cuidados e agora eu vou utilizar esse prato aqui como medida. Mas, atenção, eu tenho que considerar que eu tenho o diâmetro e mais a parede. Eu posso medir ou usar o truque da arruela, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui distante, considerando que a arruela vai dar uma distância boa. Perceba que quando abre a placa, dependendo do tipo de argila, ela racha, olha, tá vendo? Ela trinca, por mais cuidado que eu tenho. Então, eu imagino que essa trinca tá mais ou menos até aqui. Por isso, eu sempre coloco um pouco distante da borda. Agora eu tenho a opção de colocar a argila por dentro ou por fora do molde, porque esses moldes que eu fiz, eles já são arredondados para isso. Então, eu vou colocar por fora para ter um prato um pouquinho maior. E para mostrar também como usar um molde por fora. Então, eu vou virar aqui, vou apoiar no torno. Na hora de virar, eu faço a pressão para baixo aqui, sem pressionar a quina. Eu vou devagar pressionando para baixo, para não ter perigo de rasgar aqui, de estragar, olha. Eu pressiono a borda para dentro do prato. Depois que eu dei 360 graus, eu venho com uma borrachinha e eu vou dar uma compactada na quina, para evitar rachaduras. Faço novamente o movimento de pressionar. Ao dar os 360 graus, repito o movimento de compactar a quina. E vou pela última vez para a parede. Eu não faço de uma vez, porque se eu fizer de uma vez, eu racho tudo aqui. Por último, eu vou compactar a parede aqui, ó. Primeiro nessa linha base da parede. Ela forma um babado, eu venho gentilmente com as mãos e vou apertando o babado. É normal formar esse babado, ó. Que eu tô compactando, eu tô diminuindo. Venho aqui, ó, gentilmente eu vou compactando. E passo a borrachinha até eu conseguir fazer com que a parede inteira fique reta.
Pode acontecer de sobrar algumas rebarbinhas aqui embaixo, não tem problema nenhum. A gente usa o próprio molde como guia. Eu venho com esta ferramenta e essa parte aqui vai encostar no molde que tá lá embaixo. E aí eu vou gentilmente rodando, a ferramenta fica parada, a minha mão fica apoiada na base e eu vou rodando somente a peça e com isso eu consigo cortar algumas arestas. Você pode ver que o que tá sobrando ali embaixo é coisa mínima, mas que dá uma diferença, olha, bem fininho. E depois você passa o dedo para suavizar esse corte e terminar de dar o acabamento. Eu fiz questão de mostrar esse tipo de modelagem com o molde por dentro e a argila por fora, porque é muito comum que os alunos reclamam que a hora que eles viram, racha aqui. E é porque vai com tudo. Você tem que ir devagar, primeiro, forçando nessa direção, compactando a quina, forçando nessa direção da parede, compactando a quina. Aos poucos. Se você utiliza o molde por dentro, você tem que ficar muito ligado na argila, porque é assim que ela fica firme, em ponto de cor inicial, mesmo que ela esteja totalmente úmida e que suas digitais ainda ficam marcadas na argila, você já tem que desmoldar, porque a gente sabe que conforme a argila vai secando, ela vai encolhendo, e se ela encolher com o molde aqui dentro, ela vai rachar as bordas, e a gente não quer isso. Então, você fica de olho na sua peça, que assim que você conseguir desmoldar ela, sem ela perder o formato, é a hora de tirar o molde de dentro, não pode esperar muito. Agora vamos verificar se está pronta para desenformar, né? Vou te mostrar como eu faço. Com um drywall ou disco de madeira, eu apoio aqui a peça, viro e tento tirar sempre o molde da peça, nunca a peça do molde. Então, a parte de argila fica intacta e eu venho e puxo o molde. Por quê? Se por um acaso eu puxo o molde e a peça ainda tá mole, ela vai estar grudada e ele dá uma leve mexida, eu devolvo o molde e eu não forço a peça de jeito nenhum. Se ela estiver como agora, que ela facilmente solta, eu movimento o molde e a minha peça continua intacta, sem forçar as paredes, de uma maneira muito mais rápida e fácil. Com os dedos levemente umedecidos, eu vou compactar as bordas. O drywall, ele absorve a umidade, vai ajudar a secar a parte de baixo e ela já está pronta. E por último, eu deixei a técnica mais fácil. Se você tiver um torno por aí dando sopa, um torno elétrico, é com ele que a gente vai fazer o prato. Mas não vai embora não, porque não precisa saber tornear. Como assim? Não é milagre. Você vai abrir a placa do mesmo jeito que a gente fez até agora e vai colocar essa placa em cima de um disco do torno. Eu vou te mostrar como. Apoiei a placa em cima de um disco de madeira. Vou colocar em cima de um torninho de mesa para ficar mais fácil o meu trabalho. Com o auxílio dessas guias aqui, eu vou colocar a guia exatamente do tamanho da placa do torno, ó, tá vendo? Eu coloquei de propósito fora do centro, tá? Pra você ver como que eu vou fazer pra centralizar. Vou pôr aqui, ela tá bem pareando aqui com o disco do torno. Aqui assim, pronto. Eu poderia cortar desse tamanho, mas aqui, olha, tem uma parte que tá feia a borda da placa, então eu vou deixar assim. Venho com uma faca e vou cortar o meu prato, que vai ser desse tamanho aqui. Mesmo para você que não sabe tornear no torno elétrico, você vai perceber que essa é a maneira mais prática e rápida de fazer o seu prato. Pronto, ele tá centralizadinho. Você vai encaixar o seu disco no torno.
Depois de encaixado o disco no torno, você vai utilizar um cartão plástico. Se você quiser umedecer um pouquinho, ó, o cartão, gira o torno, você pode umedecer um pouquinho a lateral, mas é bem pouquinho, tá? E o cartão um pouquinho. Eu vou colocar a ponta do cartão aqui na ponta do prato, de modo a descolar só a lateralzinha dele. Com o meu dedo mesmo, eu vou determinar aqui, ó, essa vai ser o tamanho da parede. Então, uma mão eu coloco aqui determinando o tamanho da parede e o cartão plástico vem na lateral, bem na lateralzinha, e devagarzinho eu espero dar a volta inteira e subo mais um pouquinho o cartão. E esse dedo indicador, ele tá parado aqui. Eu tô com o cotovelo dessa mão apoiado aqui no meu corpo. Deu a volta, eu subo mais um pouquinho o cartão e mantenho ele parado. Vou subir mais um pouquinho e mantenho o cartão parado. O cartão e o meu dedo estão parados. Vou subindo mais um pouquinho. Cada movimento que eu faço com o cartão, eu espero dar umas 2 voltas completas. E devagar eu tô percebendo que eu tô conseguindo levantar a aba do prato, que era uma placa e agora tá entendendo que ele tem que levantar a aba. Não tenha pressa, deixa dar quantas voltas forem necessárias e também controla a velocidade do torno para ir devagar, você não precisa ir rápido. O cartão, ele tá quase na vertical e o meu dedo aqui, olha, no centro do prato, ele tá fazendo um papel muito importante de delimitar onde que a parede vai levantar. Só que, atenção, este dedo não pode fazer pressão para baixo, senão faz aquela canaleta bem feia que eu já falei no começo do vídeo. Então, deixa o dedo suave, sem fazer canaleta para baixo, ele só vai delimitar o local onde a parede do prato começa. Agora que está bem delimitado, a função do indicador vai mudar. Ele vai apertar a parede contra o cartão, para manter bem rígida essa parede. Se precisar, você pode umedecer um pouquinho o seu dedo para escorregar na argila, para ele não ficar grudando, mas é só um pouquinho. O dedo e o cartão estão parados e você percebe que as mãos estão em contato aqui no polegar. Quem está rodando é o prato. Tanto o dedo quanto o cartão estão parados, um empurrando a pressão contra o outro para compactar bem essa parede e mantê-la na posição vertical. Só isso. Finalizei. Com o dedo úmido, eu venho aqui. Se você quiser dar um capricho maior, você pode pegar um tecido bem macio ou um corinho como esse, umedecer, ele fica bem molinho. E aí eu venho aqui na lateral, com essa posição da mão. Eu vou fazer esse movimento aqui com o corinho, para ele arredondar levemente a borda e compactar para não ficar aquelas bordas frágeis que qualquer batidinha ela já lasca. Tá aqui as 3 formas de modelar, todas o mesmo modelo de prato. E eu tenho certeza que uma dessas formas vai combinar com o seu estilo de trabalho. Boa semana para todo mundo. Espero ter conseguido ajudar a ceramista que me perguntou da trinca e ajudar a todos os outros ceramistas que também têm interesse de fazer pratos nesse modelo.